Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é segunda-feira, dia 5 de maio, e nosso tema de estudo de hoje é sangue de touros e de bodes. Uma vez eu vi um filme, há muito tempo atrás, e nesse filme eles criticavam a ideia de sacrificar animais para agradar a Deus. Eu não lembro bem o nome do filme, mas essa ideia é bem interessante. Você acha, por exemplo, justo colocar a mão na cabeça de um bichinho, completamente inocente, confessar os seus pecados na cabecinha dele e você pegar uma faca, pegar um cutelo, algum instrumento assim de corte e cortar o pescocinho do animalzinho e deixar que o sangue flua como punição do seu pecado? Você acha isso justo? É uma coisa até grotesca, né? Uma coisa, não posso dizer animalesca, né? Mas uma coisa terrível, parece uma maldade, não faz sentido. Como é que o Deus, que é o Deus de amor, Deus de misericórdia, um Deus que instruiu tanta coisa boa, com leis maravilhosas no Antigo Testamento e continua no Novo Testamento, pediu uma coisa tão horrenda dessas? Imagina lá no sistema sacrificial no antigo Israel, seja no templo ou seja no tabernáculo que Moisés ajudou a construir, as pessoas fazendo isso, imagina o cheiro de animais mortos, de sangue. Nossa, é uma coisa que até pode embrulhar o estômago de algumas pessoas. Mas será que realmente é isso que Deus considera sacrifício? Será que isso era uma coisa importante? Eu quero dizer para você hoje, olhando nos seus olhos, que tudo isso realmente é injusto. É muito injusto. É terrível derramar o sangue de animal inocente, sabe? E é tão errado, tão ruim, que é exatamente essa a lição que Deus quer passar para a gente. Deus, Jesus, deu a sua vida por nós sendo completamente inocente. Jesus não era merecedor do castigo que ele sofreu, a morte de cruz e levar sobre si todos os pecados da humanidade. Jesus era santo, bom, continua sendo, e ele não era alguém que merecia o pecado, merecia o salário do pecado. E essa é a lição que Deus queria mostrar através desses sacrifícios no Antigo Testamento. Animais completamente inocentes, animais puros, animais que não mereciam morrer, eram sacrificados como símbolo de Jesus, que um dia seria sacrificado por nós. Isso é que acontecia nos rituais do Antigo Testamento. Essa era a lição que Deus queria ensinar. Não é pelo que nós fazemos de bom ou pelo que nós fazemos de errado. Pelo contrário, não são nossas ações que vão nos salvar ou nos condenar. O que vai nos condenar é não acreditar no sangue do Cordeiro de Deus. O que vai nos condenar não é simplesmente os nossos erros, os nossos pecados, mas estarmos afastados de Jesus, não confiando em Jesus como aquele que pode nos dar aquilo que nós não temos, que é a salvação. Todo ser humano merece a morte, desde o bebezinho mais tenro e maravilhoso, até a pessoa mais idosa que viveu uma vida longa. Vamos aí, um bebezinho recém-nascido com uma pessoa com mais de 100 anos. Todos nós merecemos a morte, o castigo do pecado. Agora, Jesus não. Ele era perfeito. Todas as ações dele eram perfeitas. Ele não tinha pecado. Quando a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, isso significa que ao se fazer pecado é porque ele assume a natureza pecaminosa nossa. Deixa eu explicar isso aí, para alguém colocar de que eu coloquei Jesus como alguém pecador, né? Não é isso que eu estou falando. A natureza que Jesus assume é a natureza do pecado no sentido de que ele tem o nosso corpo aqui, ó, com sangue, suor e lágrimas, com consequências do pecado. Essa é a natureza que Jesus assume fisicamente. Essa natureza física, não espiritual. Jesus era sem pecados. A palavra de Deus nos mostra que Jesus é o segundo Adão. Ele é alguém que veio sem pecado, mas se fez pecado por nós. Ele assume a natureza humana, carne e osso, como eu e você. Isso é pecador. Por nós, por amor. Mas seu coração, sua alma, né, o seu ser, a sua essência, ela não é pecadora. Jesus jamais cometeu qualquer pecado. Ele é completamente inocente diante de Deus. Assim como os animaizinhos eram inocentes da culpa do pecado. A natureza de Cristo é a natureza pré-pecado, não a pós-pecado. Como eu e você, nós temos a tendência para o mal. Nós temos a natureza pecaminosa, não apenas física, mas espiritual. Jesus não. Jesus tinha a natureza perfeita, sem nenhuma tendência para o pecado. Ele tem a natureza sem pecado, mas assume a humanidade pecadora, assume as fraquezas do ser humano,
as dificuldades e as lutas que eu e você temos que passar para poder então se identificar com a gente e ser o Cordeiro de Deus, imaculado, puro, sem pecado, sem natureza pecaminosa, apenas com o corpo humano, assim como eu e você, com consequências do pecado, para então fazer a troca na cruz do Calvário. A troca que nos dá a certeza da salvação pelo que Ele fez por nós, e não pelo aquilo que nós possamos fazer, porque a gente não pode fazer coisa nenhuma. É sempre o que Jesus fez por nós, é sempre o sacrifício dele por nós, um ser completamente sem pecados, um ser perfeito. E isso é absurdo, isso é terrível, isso não é justo, mas é isso que Deus faz para pagar o pecado por nós, para fazer com que eu e você tenhamos a oportunidade da salvação. Nós não podemos aceitar por nós mesmos isso. Isso é espiritual. É isso que a Bíblia nos ensina. Jesus se tornou pecado para que eu e você pudéssemos ser justificados. Ele assumiu o salário do pecado. Nunca a natureza espiritual pecaminosa, mas apenas o ser humano, o sangue correndo na veia dele, provando que ele era um de nós, exatamente como qualquer um de nós, contudo, sem pecado. Essa é uma discussão bem grande que acontece em muitas instituições religiosas, né? Ah, mas como é que Jesus seria? Jesus é pecador, não é pecador? Com a natureza pecaminosa? Qual é essa natureza de carne que Jesus assume na sua encarnação? E eu quero deixar de uma forma muito clara para você e para mim hoje. Jesus é perfeito. Ele não merece o salário do pecado, o que aconteceu com ele. Isso é completamente injusto. Tudo o que aconteceu na vida de Jesus, nesse sentido, é injusto. Ele não merecia morrer, ele merecia a vida, mas ele faz essa troca por mim e por você. Ele é um ser completamente puro, mas esse ser, assim como o Cordeirinho, dá a sua vida por nós. Nós confessamos nossos pecados a Jesus. No Antigo Testamento, as pessoas colocavam a mão lá no animalzinho, confessavam seus pecados e o sacrificavam. Hoje nós confessamos os nossos pecados a Jesus, que é completamente puro e isento de pecado, mas que dá, através do seu sangue, a vida por nós, para que possamos ter a liberdade da salvação. Eu quero ler com você nesse momento Hebreus capítulo 10, versos 3 a 10. E vamos entender um pouquinho mais sobre a questão do sacrifício que Deus pede, o sacrifício que Deus deseja, o entendimento bíblico do verdadeiro sacrifício. Hebreus capítulo 10, versos 3 a 10. Entretanto, nesses sacrifícios, fez-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma coisa muito importante que a palavra de Deus nos mostra, que o simbolismo dos animais era isso mesmo, só simbólico. Era para as pessoas entenderem a gravidade do pecado. Era para elas entenderem que o sangue derramado era um símbolo que apontava para o Salvador que viria, um Salvador puro, perfeito, sem pecado, para dar a sua vida por mim e por você, que se torna pecado nesse sentido. Ele assume toda a nossa natureza, todo o mundo, tudo que existe de pecado, todo o salário do pecado, para que eu e você possamos assumir a beleza da santidade de Cristo, a natureza de Jesus. É uma troca que ele faz por nós. E paga então o salário do pecado, que é a morte, para que a gente possa ter o salário de Cristo, que é a vida eterna. Olha o tamanho da importância de entender a questão dos sacrifícios. Porque não é sangue de bode, de cordeiro, de pombinha que faz a diferença, mas o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado por nos mostrar hoje a certeza do teu sacrifício. O Deus santo, justo e bom, perfeito, mas que assume todo o pecado por nós, toda a natureza do pecado, pagando em si, na sua pureza total, fazendo essa troca,
para que nós possamos ter a vida que o Senhor Jesus merece. Obrigado, Pai, por tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Queira você ou não queira, como dizia um pastor antigamente, Jesus vai voltar. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite o sacrifício dele por você. E tenha certeza que nessa vida é você e Deus e ele sempre estará com você. Te vejo amanhã para o nosso próximo encontro para continuarmos estudando a Palavra de Deus aqui no canal Professor Rodrigo Batista. Tchau, tchau.